Ah, funciona. Eu estou usando o comando de voz da GoPro para iniciar essa gravação e vamos falar um pouco sobre essa experiência. Bem, eu acabei de comprar uma GoPro 10 e estou fazendo o primeiro teste com ela, tá bom? Eu estou nesse momento aqui nos Estados Unidos, na cidade de Washington, e irei utilizar o meu kit de sobrevivência. Sendo esse kit de sobrevivência exatamente pão, queijo e presunto. Eu acho que eu comprei também. Sim, comprei aqui um Nesquik. Sempre que a gente vê uma marca que a gente conhece, a gente tende a comprá-la. Nesquik a gente também tem no Brasil e por esse motivo eu imediatamente comprei. Tem ali alguns pães diferentes, mas eu vou experimentar aqui esse pão de cachorro quente, tá bom? Então, não sei o que aconteceu, nesse momento o visor frontal ele parou de funcionar. Eu não sei se isso é normal para economizar energia, possivelmente. Mas isso é um problema porque eu queria continuar vendo a quantidade de tempo. Não tem problema, tá bom? Então, pessoal, eu queria falar aqui rapidamente sobre essa experiência com vocês. Eu estou nos Estados Unidos através de um programa de inovação e empreendedorismo chamado YLI. Em português significa Iniciativa ou Programa, né, para Jovens Líderes das Américas. As Américas, Caribe e Canadá. Então, diversas pessoas que compõem esses países estão aqui nesse momento nos Estados Unidos, em várias cidades, várias atuações específicas distintas, e essas pessoas têm a oportunidade de tanto compartilhar com empresas aqui dos Estados Unidos as suas experiências, como receber orientações a respeito de como melhorar a sua história profissional quando volta. Um dos objetivos do programa é exatamente esse, eu lavei a mão, tá? É exatamente esse, de fazer com que, além de uma imersão profissional, você também possa fazer uma imersão pessoal na cultura norte-americana, tá bom? Então, por exemplo, nesse momento aqui, experimentando alguns componentes alimentícios locais, mas nesse sentido eu sou bem comum, eu geralmente compro a mesma coisa, independente do local onde eu esteja, eu sempre vou buscar algum lactino, produto lácteo, não sei o nome, não sei se eu inventei essa palavra agora, mas eu sempre vou procurar algum produto lácteo, derivado do leite, ou o próprio leite, tá? E pão, queijo e presunto. Ou, nesse caso aqui, peito de frango. Exato, peito de frango, tá? Então é isso, pessoal. Sobre o Eli, a experiência realmente está sendo bem interessante. Eu vou gravar diversos vídeos falando sobre isso, para que vocês entendam, mas talvez esse momento aqui ele já seja um dos momentos que representam essa parte cultural. Porque ainda que nós sejamos líderes em nossas atuações e tenhamos toda uma história profissional, existem várias coisas a evoluir sempre. E uma das coisas que nesse caso estaria atrelado à minha história é a questão mesmo pessoal no aspecto de home care, ou seja, no aspecto de cuidar de casa, fazer a própria comida, adquirir ela de alguma forma no supermercado, comprando, escolhendo. Estou muito acostumado no sentido de realmente ter ali um supermercado perto de casa, onde eu vou comprar as coisas, ou específica. Você tá vivo aí? Não faz nenhum sentido estar caindo água ali, mas tudo bem. Ou naturalmente alguém preparar para mim, a minha digníssima esposa, por exemplo, sempre me ajuda nesse sentido, tá? Então que essas experiências elas sempre aconteçam, afinal de contas, a gente poder estar em outro país, tendo que se comunicar em outra língua, ir no supermercado, tirar dúvidas em outra língua, isso é um crescimento. Isso é um crescimento que eu sugeriria para todas as pessoas, não necessariamente a utopia de sair de um país e ir para o outro, ou especificamente para os Estados Unidos, mas a questão de sair do ninho, tá? Por exemplo, eu sou baiano, sou da cidade de Salvador, e eu acredito que, de forma generalista,
nessa minha cidade, é muito comum as pessoas ficarem no ninho por muito tempo, ou seja, ficarem sob o cuidado dos pais. E aí quando, por exemplo, você tem essa exposição, onde você realmente precisa sair, identificar oportunidades, se virar, né, de forma bem objetiva, isso acaba sendo algo muito interessante. E aqui estou eu, num apartamento que foi cedido pelo programa, exatamente para que a gente possa residir durante esses dias. Ontem e hoje já fiz as atividades relacionadas ao meu parceiro local, a organização parceiro local, especificamente a Universidade de Maryland, e agora eu estou aqui para fazer um lanchinho, tá bom? Queria compartilhar isso com vocês. A gente vai se falando, vai conhecendo aí algumas características do programa, da vida nos Estados Unidos, pelo menos por um tempo, que é que eu vou passar aqui, não é tanto tempo assim. E a gente vai aprendendo junto, compartilhando as experiências, tá bom? Então, esse é o primeiro teste, é o primeiro vídeo gravado na GoPro. Espero que isso, inclusive, seja uma memória positiva aí para, quem sabe, um canal bem estruturado, com uma boa quantidade de seguidores no futuro, a médio prazo. Então, valeu pessoal, muito obrigado e a gente vai se vendo e trocando essas experiências. Até mais. GoPro desligar. GoPro desligar. GoPro parar gravação. GoPro turn off. GoPro desligar. GoPro ligar. GoPro. Vai ter que ser no botão. Cool. Funciona mesmo. Cool. Deja grabar. GoPro. Only português. Deja grabar. Only português. I was trying to do português. Tô nesse momento aqui saindo do quarto em que nós estamos. Na verdade, é um apartamento completo. A gente tem uma estrutura bem interessante nela, nesse ambiente especificamente. E eu vou dar um pulo na área da cobertura aqui, da estrutura, da edificação, para que a gente possa conhecer um pouquinho ela. Vamos ver então como é esse processo. Estou pegando aqui o elevador, para que a gente possa dar um pulo no que a gente chama aqui nos Estados Unidos de rooftop ou penthouse. Bem, então nessa estrutura de vídeos a gente está fazendo, pelo menos nesse momento, alguns testes de gravação com a nova GoPro, que foi adquirida exatamente hoje. E a experiência, na verdade, ela vai ser em torno de aprender a utilizar esse equipamento da melhor forma possível e, especificamente, criar roteiros para que os vídeos saiam da melhor forma possível. Porque, até pelos testes aqui já de experimentação da câmera e até outros vídeos que eu venho fazendo, é muito comum que durante a gravação a gente se perca um pouco, ou seja, a gente acaba não tendo um roteiro muito bem construído, e isso é o problema que faz às vezes a gente não ter vídeos que possam ter tanto engajamento, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai aprendendo no processo, contando um pouquinho da história, aprendendo a utilizar a câmera e, na verdade, fazendo com que isso seja um registro também para a posterioridade, ou seja, para que dentro das pessoas que nos conhecem, para as pessoas que de alguma forma acompanham, possam também ter aí esse histórico de como as coisas avançaram, o que a gente estava fazendo em cada um desses momentos. E eu esqueci de apertar, lá vamos nós. Muito comum esse tipo de estrutura, né, em hotéis, onde você precisa usar um token para chegar a um determinado andar. Nesse momento estamos indo para o que seria o 11º andar, ou penthouse. Aqui vamos nós ver, é algo realmente bem bonito. Eu tenho estado bastante satisfeito em estar aqui. E vamos dar uma olhada no que é que a gente tem para observar. Não, volta. Pronto. Beleza, então. Aqui estamos nós nesse momento na cobertura da edificação. A vista aqui ela é bem interessante porque a gente consegue ter
uma ampla visão da cidade de Washington e conseguimos também, de repente, dedicar um tempo aqui, não necessariamente laborando, por assim dizer, mas sim conseguindo curtir um pouquinho, já que a gente merece por trabalhar tanto, né? Tô percebendo até que deram uma modificada aqui no posicionamento das coisas e tá bem bonito. Vamos lá curtir um pouquinho desse momento de glória, né? Afinal, quem diria que a gente estaria aqui nesse momento em Washington DC e numa cobertura, num programa todo coberto financeiramente pelo governo dos Estados Unidos. Muito obrigado, tá? Eu fico muito honrado em poder não necessariamente apenas participar, afinal de contas, todos nós fellows que aqui estamos, a gente sabe que a gente está construindo uma história bonita e por que não compartilhar essa história, tanto em vídeos como esses, como no próprio programa em si, onde a gente visita empresas, organizações diversas e a gente consegue falar um pouco das nossas comunidades locais, dos nossos países e das nossas histórias, tá? Então, obrigado, e eu acredito que ouviria também o obrigado do outro lado. Continuando, tô aqui nesse momento na cobertura. Eu acredito que vocês podem ver lá ao fundo algumas edificações importantes aqui da cidade de Washington, do distrito de Washington, como queira chamar, e que a gente consegue exatamente viver um pouquinho dessa cultura americana apenas dando uma volta. Fiz isso algumas vezes por aqui para entender um pouquinho, já me sinto muito mais confortável de andar, pegar o metrô, pegar o ônibus, e isso também é um dos pontos importantes para imersão cultural. Mais uma vez, eu não vou cansar de dizer, a experiência no momento em que você tem alguma dificuldade, por exemplo, tem alguma dúvida e eu não sei como sair de uma situação onde eu preciso tirar alguma dúvida com alguém em língua estrangeira, nesse caso na língua inglesa, isso faz parte do aprendizado, tá? Então, fico muito feliz de fazer parte disso, porque não tenho dúvidas de que estou evoluindo junto com todo mundo que está envolvido, tá bom? Então, valeu! Esse foi um vídeo para mostrar aqui um pouquinho para vocês. O sol deu até a honra de aparecer agora e compartilhar esse momento bonito com a gente, tá? Que vocês que estão vendo esse vídeo possam se inspirar, possam pensar e perceber que vocês podem fazer parte de iniciativas como essa. Afinal, todos nós, principalmente os brasileiros, somos com certeza líderes, empreendedores, e que o sol não me deixe mentir, somos de fato pessoas resilientes em vários aspectos, tá bom? Então usem isso de forma positiva, para o bem. Vocês com certeza vão ter sempre o melhor possível de retorno do universo e poderão experienciar coisas como essas. Pretendo mostrar para vocês como vai ser essa minha viagem, como ela está sendo e o que é que eu vou tirar dela do melhor que for possível, tá bom? Para que, consequentemente, isso seja sempre uma inspiração para as pessoas que vão assistir o vídeo e que de alguma forma me acompanham pessoalmente ou profissionalmente de forma ampla, tá bom? E eu queria compartilhar com vocês essa vista maravilhosa que a gente está tendo daqui. Vocês podem ver algumas nuvens no céu, mas o clima está bem gostoso hoje. Ao mesmo tempo em que há um sol preponderante, a gente tem uma temperatura bem agradável, tá? Acabei de dar um pulo lá na cobertura da edificação e estou voltando para o quarto em que estou hospedado, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura disponível lá pra gente, que é sensacional. Mais uma vez, muito obrigado. O que está sendo oferecido pra gente aqui é sempre buscando algo em alto nível. Não the highest one, não maior de todos, porque não é necessário. Afinal de contas, somos todos humildes, de alguma forma. E por que não usar, claro, algo bom, mas não necessariamente precisa ser tão bom assim. E como vocês vão poder ver, é mais do que suficiente. É uma estrutura para que a gente passe aqui esse período de 30 dias, mais 10, digamos assim, onde a gente possa estar muito bem acomodado, tá bom? Então,
aqui vamos nós, o acesso por meio digital. Are you busy? Oh, no. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma estrutura de cozinha completa, onde a gente pode fazer nossas comidas e interagir. Eu acho que esse espaço ele tem sido os espaços mais de interação possível dentro da casa, e a gente está sempre por aqui batendo um papo. Algo que eu acho bem legal e bem comum no Brasil é exatamente essa estrutura aberta, onde você praticamente pode ver, praticamente não, né? De todas as formas pode ver o seu vizinho um lado do outro lado, assim como ele pode vê-lo, tá? Vamos dar uma olhada aqui no quarto. Bem, são 2 quartos e o quarto que eu estou hospedado é esse. Eu deixei o máximo arrumadinho possível, mas não tá tão assim, tá? Infelizmente agora minha esposa teria só meio orgulho de mim em relação a esse aspecto. Então é uma cama mais do que suficiente pra gente. A gente tem aqui uma estrutura de, digamos, de armário, onde eu coloquei a minha bagunça e um banheiro sensacional, com algo que é uma das coisas mais importantes, afinal, água quente é mais do que necessário. Isso realmente é bem necessário, tá bom? Então, valeu, pessoal. Eu encerro por aqui e vou mostrar sempre para vocês o que está acontecendo, como está sendo o programa e quanto ele está sendo bom para mim como pessoa e para todo mundo e as organizações também que participam dele. Beleza? Valeu, nos vemos em breve. Tchau!